Olá, sejam bem-vindos ao Clube 365, um canal criado para disseminar e exaltar a palavra de Deus ao longo de 365 dias do ano. Não é sobre religião, é sobre Deus. E o vídeo de hoje fala sobre como confiar em Deus, como se inspirar para uma fé inabalável. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este conteúdo para alcançar o máximo de pessoas possível. O plano de restauração. A criação e a salvação faziam parte do plano. A história de Deus é a maior já contada. Temos lido as cenas de abertura e ponderado como nossa vida é definida por estes eventos históricos. A dramática apresentação dos fatos que compõem a criação da humanidade revela um Deus bom. A criação foi feita por Deus, mas despedaçada pelo pecado. Conhecer e compreender estas passagens bíblicas nos dá um norte teológico para a nossa vida cristã. O mal entrou no mundo pela rebelião contra Deus, a desobediência frente à liberdade dada por Ele, e não pelas mãos de Deus. O sofrimento e as coisas terríveis ao nosso redor não refletem o Deus amoroso que seguimos, mas o ofendem profundamente. E para o problema do pecado, Deus tem uma misericordiosa resposta: Jesus. Deus está conduzindo todas as coisas segundo o seu grande plano de redenção. Enquanto a santa justiça exige como consequência de nossas ações a separação eterna de Deus, a misericórdia e o amor de Deus fez um caminho para trazer-nos de volta a Ele. A redenção já estava planejada e em movimento. Gênesis, portanto, não só celebra a origem de nossa existência, mas também da nossa salvação. Tudo estava lá. Quando você souber para onde olhar, você vislumbrará o plano de restauração de Deus em toda a Escritura do Antigo Testamento. Vamos para a palavra de hoje em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 14, para nos aprofundar mais. Passado algum tempo, Deus pôs Abrão à prova. Disse-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. A palavra de hoje é apenas um exemplo da obra de Jesus que está sendo prefigurada. Lembramos que a nossa salvação não foi uma confusão de última hora, mas sim orquestrada propositalmente desde o início do tempo por um Deus magistral. É uma perspectiva quase esmagadora, mas reconfortante. Jesus está totalmente no controle. O episódio de hoje não é necessariamente o mais fácil de digerir, mas, abaixo da superfície, há muito para nos encorajar. Deus diz a Abraão para sacrificar seu único filho, Isaque, fruto de um milagre. À primeira vista, isso é confuso. Isaque era a prova da promessa de Deus e Abraão de fazê-lo pai de uma grande multidão. Por que então Deus pediria isso, algo tão horrível? Deus estava testando a fé de Abraão, e ele passou no teste de forma espetacular.
Deus não operava por meio de sacrifício infantil, seria contrário à sua natureza, mas ele queria revelar o coração de Abraão. Será que ele confiava completamente em Deus? A fé inspiradora de Abraão desafia todos nós. Você pode confiar em Deus quando suas circunstâncias parecem contrárias às suas promessas? Talvez você esteja esperando um cônjuge sem uma data à vista, ou você está desesperado para revelar a bondade de Deus através do trabalho e encontra-se desempregado. Deixe o versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ressoar. A fé é a prova das coisas que não vemos. Abraão certamente entendeu este princípio. E o detalhe ainda mais profundo é: você enxerga a história de Jesus sombreada dentro deste episódio? No momento do sacrifício, a vida de Isaac é substituída por um carneiro, providenciado por Deus, que toma seu lugar. Isaac foi salvo pelo sangue sacrificial de outro. É uma revelação antiga que prefigura a obra de Cristo na cruz e demonstra a soberania de Deus. Como em todos os episódios do Antigo Testamento, eles são valiosos por si mesmos, mas ao mesmo tempo apontam para uma narrativa maior, o plano de salvação eterno de Deus. Desde Gênesis, sua história de redenção estava em movimento. Volte na história por um momento hoje. Glória a Deus por sua soberania inigualável. Você não é um acidente. Você está aqui para um propósito significativo, determinado por Deus. Vamos meditar na palavra de hoje? Confiando em Deus. Volte sua atenção para a presença de Deus. Ele está com você agora mesmo. Deus é o autor de toda história. Ele está no controle do universo. E ele não só vê, mas planejou você exatamente onde você está. Hoje, permita que a enormidade do Senhor tranquilize o seu coração. Peça a Deus que o ajude a aplicar a sabedoria do Antigo Testamento em sua própria vida. Permita que Ele mostre a você a relevância da história e peça a Ele que te ensine através dessas escrituras. Como você pode encorajar outros a agarrarem-se à fé como fez Abraão, quando tudo parecia perdido? Vamos orar para finalizar nossa meditação de hoje. Feche seus olhos e respire bem fundo. Esqueça de tudo a seu redor e mantenha seu foco pleno em Deus. Permita que o Espírito Santo flua naturalmente através do seu interior. E ore comigo. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por estar no controle. Ajude-me a confiar no Senhor, assim como Abraão confiou. Eu tiro os olhos das minhas circunstâncias e os fixo inteiramente em Ti. Em nome de Jesus. Amém.